O Warhammer 40.000 está repleto de armas poderosas o suficiente para destruir planetas, então a armadura que sobrevive a elas precisa ser algo extraordinário. Placas douradas para os escolhidos do Imperador, exoesqueletos espessos criados para predadores galácticos e cascas de nanometal que se regeneram durante a batalha. Cada um tem seu próprio estilo de invulnerabilidade. Estes são 10 dos tipos de armaduras mais fortes da galáxia, um material impossível de cada vez. Necrodermis não é tanto uma armadura, mas sim o próprio Necron inteiro. É tudo, o corpo deles, a armadura e o receptáculo que carrega o que resta de sua consciência. Eles até usam isso para conter os fragmentos de seus deuses, Citan. A Necrodermis parece metálica, mas se comporta mais como um organismo vivo, mudando, se reparando e se remodelando com uma precisão inquietante. Isso porque ela é feita de bilhões de construtos de nanoscárabes, cada uma reagindo a danos reconstruindo a estrutura imediatamente. Quando os nanoscárabes não conseguem acompanhar e o corpo está sobrecarregado, o Necron não morre. Eles se desmaterializam, teleportando-se para as tumbas para serem reconstruídos e reenviados. Alguns Necrons conseguem ampliar ainda mais suas habilidades regenerativas. Certas dinastias e indivíduos talentosos possuem um grau excepcional de controle sobre seus nanoscárabes, remodelando seus corpos em garras, lâminas ou formas totalmente novas. Os Blade Ones agem instintivamente, guiados pela loucura que corrói suas mentes, criando garras do seu metal amaldiçoado. Chazen, o Infinito, eleva isso a outro patamar. Ele regenera um corpo inteiro, reconstruindo sua estrutura ou assumindo nova carcaça em instantes. Curador de museu itinerante que nunca permanece morto o tempo suficiente para isso fazer diferença. Os Necron-Necronti usaram primeiro esse material em cascos de naves, depois nos corpos do Citan e, por fim, tragicamente, em seu povo via biotransferência. Para os Necrons, é tanto prisão quanto proteção, prendendo-os à imortalidade em corpos que nunca param de se reconstruir. Como os Necrons, a armadura dos Tiranides não é realmente armadura. É quitina, um exoesqueleto vivo e em crescimento que protege toda a parte vulnerável da criatura, assim como ocorre com insetos bem menos perigosos que conhecemos. Mas diferente de qualquer coisa encontrada na Terra, a quitina dos Tiranides adapta-se ao tamanho e função de cada bioforma, ficando mais densa e resistente conforme a criatura cresce. Se um Tiranide precisa de mais proteção, ele a desenvolve. Secreções espessas e resinosas se solidificam em novas camadas de placas ablativas, dando à criatura uma carapaça renovada toda vez que ela muda de pele ou evolui. Além da quitina, os Tiranides podem criar biomorfos de armadura especializados. O biomorfo carapaça estendida forma camadas adicionais de placas sobrepostas que envolvem a criatura como uma muralha de escudos biológica. A carapaça endurecida vai ainda mais longe, com o organismo fundindo materiais pesados de carbono e silício à sua quitina para criar algo mais próximo da ceramite orgânica, uma carapaça grossa e inflexível que resiste facilmente a disparos leves. Mas o auge da proteção dos tiranídeos é o exoesqueleto fundido. Não é só uma carapaça mais grossa, mas uma extensão viva que cresce com a criatura. Camadas de osso, músculo, cartilagem e quitina hiperdensa se fundem em uma única estrutura maciça, transformando monstros como os Carnifexes em máquinas de destruição pesadas. Com o tempo, esse exoesqueleto se torna praticamente inquebrável, especialmente quando aliado às constantes adaptações da mente da colmeia. A cada evolução, a armadura dos tiranídeos iguala ou supera até a tecnologia mais avançada da galáxia. Eles não precisam de ligas de ceramita ou escudos. Seus corpos são a arma e a armadura ao mesmo tempo. E quando a galáxia muda, os tiranídeos simplesmente desenvolvem algo novo. Em meio aos exércitos intermináveis do Império, a maioria dos soldados marcha para a batalha vestindo apenas uma armadura de flak básica. Ela é leve, barata e suficiente para a maioria das condições de combate. Mas quando comparada à armadura de carapaça, a diferença fica óbvia bem rápido. A flak é um colete padrão com camadas que absorvem impacto, enquanto a carapaça é uma armadura corporal pesada e rígida, usada por veteranos, especialistas ou soldados que ganharam o privilégio de não morrer instantaneamente. A carapaça tem placas rígidas sobrepostas, geralmente de armoplast, mas algumas usam ceramite verdadeiro. Armoplast é um composto metal plástico que absorve calor e resiste bem ao impacto da maioria das armas comuns. Estilhaços quase não são problema. Armas automáticas e lasguns têm dificuldade, mas conseguem. Essa armadura é tão eficaz que até fuzileiros espaciais usam versão de carapaça em armaduras de reconhecimento. Esses trajes são feitos para a fisiologia dos Astartes e usam ceramitas sobre armoplast, mas o conceito é o mesmo. Proteção forte e confiável para guerreiros que ainda não conquistaram uma servo-armadura completa.
Ao contrário do Império, os engenheiros da casta Terra do Império Tal encontraram um bom material para suas armaduras e decidiram usá-lo em tudo. Cada placa, cada traje, cada exoarmadura de batalha. O chassi é feito de metais nanocristalinos ultradensos moldados em armadura segmentada. Isso é leve, flexível e resistente o suficiente para sobreviver a confrontos com civilizações muito mais antigas e brutais. Para a infantaria deles, essas placas se unem a uma camada de polietileno termofixo, formando um compósito que absorve o impacto sem aumentar o peso para o soldado. Os guerreiros de fogo usam essa armadura completa, capacete, peitoral, protetores de coxa, braçadeiras e ombreiras assimétricas típicas dos Tou, pequenas à esquerda e grandes à direita. As tropas de reconhecimento simplificam o conjunto, usando peitoral leve, capacete e uniformes de nanofibra resistentes à detecção por sensores e que absorvem som. Os exoesqueletos de batalha dos Tau usam os mesmos materiais, porém em escala maior. Os trajes Crisis continuam surpreendentemente ágeis para o seu tamanho, com placas projetadas para desviar disparos de energia e revestimentos especiais que ajudam a dispersar disparos de laser. Eles oferecem proteção comparável à armadura de poder dos fuzileiros espaciais. Os modelos Broadside e Riptide avançam mais, com mais placas nanocompostas, atingindo resistência quase no nível da armadura Terminator, e os Tau continuam evoluindo. Placas de armadura de irídio, caras e muito resistentes, garantem proteção extra contra tiros de sniper e de precisão. Cada geração de armaduras de batalha só fica mais resistente. A armadura de poder imperial é uma das mais resistentes da galáxia, e a couraça Stargaze está entre as mais avançadas formas de proteção do Império. A armadura de poder é composta por várias partes, feixes de fibras para aumentar a força do usuário sobre um esqueleto de plastil, que é então coberto por adamantium, e mais importante ainda, placas de ceramita. A ceramita forma a camada externa da armadura de um fuzileiro espacial. Esse hiperalloy metálico cerâmico quase não conduz calor, dificultando que rajadas de plasma e fogo de melta atravessem a armadura completa. Seu interior em forma de colmeia dispersa energia e força, permitindo apenas que armas de projéteis muito potentes tenham chance real de penetrá-la. E quando a ceramita sofre danos, ela não racha nem cede. Ela se desgasta camada por camada, tornando os reparos em campo tão simples quanto adicionar mais material por cima. E isso é só o revestimento. A verdadeira mágica está nos sistemas de suporte. Dentro do capacete, por exemplo, você vai encontrar sensores automáticos, comunicação ativada por pensamento, sobreposições de mira e abafadores acústicos que impedem que os tímpanos de um fuzileiro se liquefaçam sempre que algo explode muito perto. As lentes que cobrem os olhos oferecem visão infravermelha, ultravioleta e em baixa luminosidade, além de evitar cegueira por clarão. A armadura mantém quem a usa vivo e ativo, independentemente do que acontece ao redor. Monitores integrados de sinais vitais acompanham tudo, e os reservatórios do traje fornecem nutrientes e água, permitindo ao guerreiro marchar dias sem parar. A coluna possui portas injetoras com estimulantes de combate, como analgésicos para manter fuzileiros feridos lutando, e alguns capítulos usam fórmulas não aprovadas pelo Codex. Como são fuzileiros espaciais, sua armadura também funciona como traje para o vácuo. Ela é totalmente selada para trabalho no vácuo, vem com solas magnéticas para ações de abordagem e até mesmo aquelas ombreiras enormes podem se mover automaticamente para dar ao usuário total liberdade de movimento. Parecem volumosas, mas a armadura se move com o fuzileiro, não contra ele. Por fim, cada armadura é alimentada pelo reator nas costas, uma unidade nuclear compacta que permite ao fuzileiro lutar por meses, sem se preocupar com reservas de energia. Ele regula a temperatura, mantendo o usuário vivo do frio extremo do espaço ao calor vulcânico. Mesmo com o módulo de energia destruído, a armadura mantém carga para o fuzileiro se mover por alguns minutos. E caso tudo mais falhe, o pacote possui um painel solar dobrável. A armadura de energia dos Astartes existe em dezenas de variantes distribuídas entre 9 modelos oficiais. Lembra quando dissemos que poucas coisas na galáxia superam a armadura de energia dos fuzileiros espaciais? Aqui está uma delas, a armadura de batalha Oramite dos Adeptos Custodes. Oramite é essencialmente o irmão dourado e mais forte do Ceramite, melhor em todos os aspectos. Oramite é uma substância rara, é um dos materiais mais valiosos do Império. Uma armadura desse material custa mais do que mundos inteiros produzem. É famoso por ser resistente ao calor, energia e até mesmo inerte em nível quântico, tornando-o extremamente protetor contra os poderes da disformidade, e é por isso que o Imperador o utiliza em sua própria armadura e na de seus guarda-costas escolhidos. Fora os Custodes, os únicos primarcas conhecidos por usarem Oramite foram Sanguinius e Rogal Dorn, o que já mostra o quão raro esse material realmente é.
De qualquer forma, a armadura dos Custódios não é apenas superior à armadura dos Space Marines, ela está em um nível completamente diferente. A armadura dos Astartes é produzida em massa para milhares de legionários. A armadura dos Custódios é feita à mão, sob medida e aperfeiçoada para um único guerreiro. A armadura de um Space Marine zune, rosna e vibra com um poder mal contido, já a dos Custódios se move em completo silêncio. E por dentro, cada custodiano inscreve todos os nomes, títulos e honrarias que conquistou, transformando a armadura em um registro vivo de seus feitos. A cor natural do aramite lembra ouro derretido, mas processos alquímicos secretos permitem alterá-la em nível molecular, transformando cada armadura em uma obra de arte. Os custodianos utilizam 3 tipos principais de armaduras: Orich Warplate, Orich Demiplate e Auric Orich Battleplate. Orich Warplate é a mais próxima. É o mais próximo de uma armadura padrão, adaptável, durável e ornamentada. Orich Demiplate é a variante leve usada pelos custodianos equipados com jetbikes ou arneses de salto venatori, e é amplamente utilizada pelos olhos do Imperador, os agentes secretos da guarda custodiana. Ela sacrifica um pouco de proteção em troca de velocidade, transformando quem a veste em um borrão dourado capaz de atacar e desaparecer antes que o inimigo sequer entenda o que o atingiu. Orich Warplate é o melhor que o Império pode produzir. Essas armaduras são reservadas para as patentes mais altas, os tribunos e o próprio capitão-geral. Seus geradores de escudo são ainda mais avançados do que a tecnologia já absurda usada nas armaduras padrão dos Custódios, oferecendo uma proteção que beira a invulnerabilidade. Entre os Custódios que já estão acima do restante do Império como semideuses vivos, a Orich Warplate é a armadura lendária. Ao contrário, os Eldari preferem armaduras quase leves demais e evitam as pesadas e barulhentas. Até o leve zumbido da armadura de um fuzileiro espacial em repouso é visto por eles como desajeitado. Mesmo assim, suas armaduras seguem entre as mais avançadas do universo, elegantes, reativas e ajustadas ao guerreiro que as usa. A maioria dos Eldar vai à guerra com armadura de malha, feita de termoplástico flexível que endurece ao ser atingido para desviar golpes. Mas os guerreiros de aspecto de elite usam algo ainda mais avançado. A armadura de aspecto é feita de Wraithbone psicorreativo e moldada perfeitamente ao seu portador, o que significa que nunca restringe o movimento e reage à intenção do guerreiro. Como a malha, ela se endurece ao ser atingida, mas também tem placas sólidas nos principais pontos de impacto. O Wraithbone é usado praticamente para tudo na cultura Eldari, e isso não se deve apenas ao fato de ser um material forte e leve, mas também à facilidade com que pode ser moldado e trazido à existência. Pelo que podemos perceber, o Wraithbone é a energia do Warp solidificada, uma intenção psíquica trazida ao universo material por psíquicos especializados chamados de Cantores de Ossos. Todo Eldari pode manipular Wraithbone por conta própria, mas os Cantores de Ossos se especializam nessa arte, usando suas habilidades psíquicas para criar desde belas arquiteturas até tanques, construtos e, é claro, armaduras. Essas armaduras costumam ser transferidas entre guerreiros Eldari quando abandonam o caminho ou morrem, o que gera uma complicação séria. Como a armadura e o usuário estão mentalmente sintonizados, o treinamento com essas armaduras deve ocorrer após o treinamento de um guerreiro de aspecto, pois sem disciplina emocional, um jovem pode ser dominado por sentimentos de raiva e medo dos antigos usuários. Cada santuário de aspecto se especializa em seu próprio estilo de guerra, então cada um mantém sua própria variante de armadura de aspecto. Vingadores implacáveis, Banshees uivantes e Falcões ascendentes optam por armaduras leves, focadas em velocidade e evasão, feitas para evitar golpes e não absorvê-los. Escorpiões atacantes e aranhas de dobra usam armaduras pesadas, protegendo tanto quanto as armaduras de poder dos fuzileiros espaciais. Cada santuário possui equipamentos de guerra próprios de sua disciplina. As Banshees usam máscaras gritantes e liberam uivos psíquicos que paralisam inimigos de terror. Falcões Sulpin cruzam os céus com asas antigravitacionais e sua lista de equipamentos só cresce. Porém, o ápice da armadura Eldar é a armadura Fênix. Essas armaduras lendárias carregam as almas de seus respectivos senhores Fênix, fazendo com que cada novo usuário se una ao eco do herói que veio antes, e permitindo que o Senhor Fênix renasça, em uma cadeia ininterrupta. Isso significa que esses heróis se tornam imortais de uma forma muito única. Há apenas uma armadura dessas por senhor, cada uma mais antiga que a maioria das civilizações humanas. A armadura do Dracari lembra a usada por seus primos do mundo astronave. Camadas de malha leve e psicorreativa endurecem sob força, mas a filosofia por trás é totalmente diferente. O equipamento deles é feito para velocidade, crueldade e violência repentina, e cada peça reflete isso.
Dracari sempre usam armaduras pressurizadas em seus ataques, permitindo que se movam facilmente pelo vácuo, toxinas ou uma nave em colapso sem perder o ritmo. Essa parte faz sentido, o menos lógico, exceto para um Dracari, é como a armadura é presa. Em vez de tiras ou vedações, as placas deles são fixadas com ganchos e farpas que se cravam diretamente na pele de quem as veste. A dor constante aguça os sentidos deles e alimenta a energia sombria que os fortalece. Arcontes, os líderes sádicos dos Tau, levam isso a outro nível, é claro. Alguns exibem status com armaduras cheias de troféus, mas muitos preferem a Ghostplate, uma versão cruel do design Ildari tradicional. Ela é leve, flexível e cultivada a partir de uma resina endurecida infundida com bolsões de gás mais leve que o ar, o que lhe confere uma flutuabilidade estranha. A armadura oferece uma proteção razoável por si só, mas sua verdadeira força vem do que está incorporado nela. Geradores compactos criam campos de sombra que envolvem o usuário em escuridão, enquanto tecnologia furtiva permite a um arconte surgir e desaparecer rapidamente. Reunidas, as peças da armadura fantasma tornam um arconte assustador, um borrão de movimentos precisos movidos por dor e sombras. Basicamente, um exterminador de velocidade extrema envolto em escuridão perpétua. Assustador. Já discutimos armaduras imperiais, xenos e até os milagres artesanais usados pelos custódios, mas durante a Grande Cruzada, quando o Império estava redescobrindo os descendentes fragmentados da Velha Terra, eles encontraram uma civilização humana cujo equipamento de guerra rivalizava com o do Império e talvez até o superasse: os Interex. Os Interex eram uma sociedade muito avançada, composta por humanos e alienígenas, cuja convivência com os Eldari e estudo dos perigos da disformidade os tornaram um dos aliados mais valiosos que a humanidade poderia desejar. Se eles conseguissem superar sua xenofobia? Seus soldados usavam arcos longos, que pareciam cerimoniais, mas atravessavam a armadura completa de um fuzileiro espacial, e suas armaduras eram ainda mais notáveis. Quando um projétil de bolter atingia um guerreiro Interex, sua armadura não se despedaçava nem rachava, na verdade, mal amassava. O soldado dentro era um humano não modificado, então ele morria pelo choque da explosão de massa reativa, mas não porque a armadura falhava. Eles usavam o mesmo material de blindagem em todo o equipamento de proteção, inclusive nas plataformas móveis de combate projetadas para fazer um guerreiro Interex parecer um centauro dos mitos terranos. A armadura absorver o impacto de um disparo de bolter sem danos graves mostra como os Interex avançaram a ciência humana desde a Era das Trevas da tecnologia. Infelizmente, nunca descobrimos de que essa armadura era feita, pois o Império e os Interex nunca se uniram para salvar a galáxia juntos, o que levanta a questão: por quê? Fácil, Aerobus. Os Interax guardavam artefatos corrompidos pela disformidade como advertência do caos, e Aerobus os desejava. Quando ele organizou o roubo das relíquias e incriminou o Império, os Interax retaliaram. Um mal-entendido virou guerra, que virou massacre, e o maior aliado da humanidade foi exterminado sem que se soubesse o que realmente ocorreu. 2 coelhos com uma só explosão de choque, e Aerobus arruinou mais uma coisa boa. As armaduras dos Custódios e dos Space Marines usam Adamantium, mas não como camada principal de defesa. Até as armaduras Terminator dependem mais do revestimento de ceramite do que da estrutura de Adamantium, mas há uma armadura no Império feita quase só de Adamantium. Uma relíquia singular usada pela abadesa das Adeptus Sororitas, a Purgator Mirabilis. Essa peça de armadura é uma armadura de guerra Paragon única, uma imponente plataforma de armas que transforma Morvenval em uma cruzada de uma só mulher. Após ser gravemente danificada, a armadura foi restaurada no M37 pelo fabricador geral de Marte como presente de gratidão às Irmãs de Batalha por salvarem o mundo Forja perdido. A restauração levou séculos e resultou em uma relíquia única no Império. A armadura de Morven, composta por camadas de Adamantium, é tão densa e resistente que ataques que incapacitariam um mestre de capítulo dos fuzileiros espaciais mal a afetam. Um poderoso campo de energia reforça essa durabilidade já absurda, e a fé inabalável de Morven faz o resto. Ela provavelmente sobreviveria a uma explosão nuclear e ainda sairia melhor que os salamandras em Istvan. O espírito máquina da armadura só aceita as campeãs mais devotas das sororitas, unindo-se às guerreiras cuja fé é forte o bastante para usar todo o seu poder. Com seu bolter pesado Fidelis, Morven empunha a lança da iluminação, forjada pelos Custódios, uma arma tão poderosa e pesada que só pode ser usada com a armadura de guerra Purgator Morabalis. Em um cenário repleto de armaduras lendárias, a Purgator Morabalis se destaca sozinha.
Então, qual armadura você mais gostaria de ter se estivesse no universo de 40k? Nem conseguimos cobrir todas as armaduras que poderiam estar nesta lista, então diga pra gente qual você gostaria de ver na próxima vez. E enquanto você estiver nos comentários, considere deixar um like ou se inscrever, e por que não pensar em se juntar ao More Lore? Apoiar a gente como um iniciado ajuda a manter o lore polido e santificado, enquanto irmãos de batalha podem ter acesso antecipado a cada novo vídeo, e mestres de capítulo têm seus nomes inscritos na blindagem de puro adamantium do More Lore.